Tesla, da SpaceX, da Starlink e mais uma penca de grandes empresas por aí, parecia empenhado em comprar o Twitter. Hoje, porém, a empresa de advogados que representa Elon Musk apresentou documentos na SEC, a comissão americana que regulamenta esse tipo de aquisição, denunciando violações do acordo por parte do Twitter e, com base nisso, a desistência de Elon Musk deste acordo. Elon Musk não vai mais comprar o Twitter. Na visão dos advogados do Elon Musk, o Twitter está em quebra material de diversos pontos do acordo original, e por isso Elon Musk está no direito de encerrar o acordo sem punição de seu lado. Ao contrário do que aconteceu inicialmente nesse processo, em que Elon Musk queria comprar o Twitter, mas o Twitter não queria ser comprado, agora a coisa se inverteu. O board de diretores do Twitter disse que vai entrar na justiça para obrigar Elon Musk a cumprir o acordo e comprar o Twitter, ou pagar a multa de $1 bilhão prevista para quebra no acordo. Mas afinal, quais foram essas razões alegadas pelos advogados de Elon Musk? Quais foram essas falhas materiais? Basicamente foram 5 elementos listados pelos advogados, mas a maioria deles, 4 deles, são baseados em um único ponto: a forma como o Twitter identifica contas de spam ou falsas. Veja, contas robô não necessariamente são erradas, existem várias contas automatizadas no Twitter que são legítimas, mas contas falsas e contas de spam, em última análise, não deveriam contar para a publicidade. O primeiro ponto alega que, apesar de aceitar entregar todos os dados do Twitter para uma auditoria independente, o Twitter até este momento não entregou todos os dados que o Elon Musk queria para poder proceder uma avaliação independente do percentual de contas falsas ou de spam. O segundo ponto é a falha em explicar o processo para exclusão dessas contas fake ou conta spam. O terceiro ponto, falha em providenciar dados internos dos últimos 8 trimestres sobre as ações de contas falsas ou de spam no Twitter. Afinal, qual o alcance dessas contas? E finalmente, o quarto ponto, as decisões do board de diretores que foram tomadas sobre contas falsas ou de spam. Finalmente, existe um quinto ponto que não se refere a esse aspecto. Refere-se a informações financeiras sobre o Twitter que, segundo Elon Musk, estão incompletas. Como tais informações não foram fornecidas para ele no prazo correto, de forma tempestiva, ele está retirando a oferta baseado em quebra de contrato. Mas, para entender exatamente o que significam esses 5 pontos e o que deve acontecer daqui para frente, é importante relembrar este processo desde o início. No início do ano de 2022, Elon Musk se tornou o principal acionista individual do Twitter. O percentual total de ações dele era de apenas 9,2% das ações, mas ainda assim era o maior acionista. Para comparação, Jack Dorsey, o fundador do Twitter, que era o segundo maior acionista individual, tinha apenas 2,5% das ações. Ao se tornar o maior acionista da empresa, Elon Musk começou publicamente a falar contra a política de censura direcionada contra os conservadores, contra a direita da esquerda. Particularmente no dia 25 de março de 2022, ele fez uma pesquisa no próprio Twitter perguntando: liberdade de expressão é essencial para uma democracia funcional. Você acredita que o Twitter adere rigorosamente a esse princípio? Uma pesquisa que teve resultado de 70% das pessoas dizendo que não, o Twitter não adere à liberdade de expressão. Aparentemente, ele fez isso em resposta ao banimento de Seth Dillon, o criador e dono do site Babylon Bee, um site satírico conservador cristão que havia sido banido no dia 21 de março, poucos dias antes. O site Babylon Bee havia colocado uma história satírica, como todas as demais, que falava que eles haviam premiado Raquel Levine com o título de Homem do Ano. No início de março de 2022, o governo Biden decidiu nomear Raquel para a Secretaria de Saúde devido a seus esforços na luta contra a pandemia. O governo Biden enumerou um monte de motivos para alçar Raquel ao posto em questão, o que foi ridicularizado pelo Babylon Bee na premiação de Homem do Ano. Mas, se a coisa começou por aí, se tornou muito mais séria nos dias seguintes. Como maior acionista e uma figura pública importante, o board do Twitter ofereceu a Elon Musk um posto de diretor no Twitter.
Porém, Elon Musk percebeu que não poderia fazer nenhuma mudança real nessa situação. Então, no dia 4 de abril de 2022, ele mudou de estratégia, descartou o acordo para se tornar membro do conselho e, ao contrário, anunciou que iria fazer uma oferta pública para comprar o Twitter e transformá-lo numa empresa fechada. Isso tudo com o objetivo de reforçar a liberdade de expressão e, nas palavras dele, retirar o direcionamento claramente à esquerda que havia nos processos de banimento. Num primeiro momento, a oferta foi recebida pelo board do Twitter com total desprezo. O board sequer queria analisar a oferta. Funcionários do Twitter arrancaram as calcinhas pela cabeça de desespero ao saber que seriam funcionários do Elon Musk. A mídia tradicional socialista criticou demais essa compra. De repente se deu conta de como uma rede social poderia influir numa eleição democrática. De uma hora para outra, comentaristas políticos esquerdistas que não emitiram uma única palavra quando o Twitter ocultou descaradamente a notícia sobre o notebook do Hunter Biden às vésperas da eleição de 2020, começaram a perceber como era um absurdo uma empresa ter tanto poder assim e que poderia direcionar as eleições no futuro. Exato, esse é o problema da maior parte das redes sociais ser dirigida por socialistas, progressistas e identitários. Eles já fazem isso na prática. Ao contrário, o que Elon Musk estava pregando era apenas o equilíbrio. Ele dizia que queria banir os 10% mais radicais, tanto à direita quanto à esquerda. Apesar de toda a choradeira que durou várias semanas, a oferta dele era muito boa. As ações do Twitter na época estavam na faixa de $30 e ele ofereceu $54,20 por ação. Então, o que se viu nas semanas seguintes foram os acionistas do Twitter pressionando o board para aceitar o acordo. Para eles, isso significava um enorme lucro. De fato, no dia 25 de abril, o board do Twitter aceitou oficialmente o acordo com Elon Musk e iniciou-se o processo de aquisição pelo valor definido. Porém, no início do mês de maio de 2022, a Bolsa de Valores americana, particularmente as ações de tecnologia, passaram por uma correção muito grande. Os valores desabaram. As ações do Twitter não acompanharam as outras ações na baixa por um motivo simples. Havia a garantia que Elon Musk compraria essas ações por $54. O resto da bolsa foi um banho de sangue. Porém, Musk deve ter pensado: o valor que eu ofereci agora está caro. O Twitter não vale mais tanto assim. Então, no dia 13 de maio, ele suspendeu o processo alegando justamente o número de contas falsas ou de spam do Twitter, que seria maior do que os 5% alardeados pela empresa. Veja, como eu falei na época e mantenho isso agora, o que ele quer é negociar o valor, ele quer uma diminuição no valor. E na época ele deu um nó tático no Twitter. Ele falou para a imprensa que iria fazer uma auditoria independente, iria escolher 100 contas aleatoriamente e iria verificar se elas eram verdadeiras ou de spam. A imprensa, doida para defender o Twitter e criticar Elon Musk, imediatamente tratou isso como um absurdo. Especialistas de estatística deram depoimentos em jornais criticando essa forma de avaliação, até que, ao longo do processo, descobrimos que era exatamente assim que o Twitter fazia. Era assim que ele chegava ao número de 5%. Ele escolhia 100 contas aleatórias e verificava, o que é mesmo um absurdo. A imprensa, querendo ajudar o Twitter, acabou dando razão ao Musk, sem perceber. E Musk sequer precisou falar sobre qual era o mecanismo que o Twitter usava. Ele não poderia fazer isso devido ao acordo de confidencialidade. A própria equipe do Twitter acabou revelando isso, uma trava lógica completa. Elon Musk então alegou ter sido enganado pelo Twitter, porque se mais de 5% das contas é falsa ou de spam, certamente o Twitter não vale tanto quanto ele estimava originalmente. Mas ele ofereceu para fazer uma auditoria completa se o Twitter entregasse todos os dados para ele auditar. Finalmente, no dia 11 de junho, o Twitter aceitou entregar todos os dados para Elon Musk. Só que, ao que tudo indica, Elon Musk não ficou satisfeito. Os dados que foram entregues não eram tão completos assim. O
que parece lógico aqui é que Elon Musk quer um desconto. Ele vai comprar o Twitter, mas quer pagar menos que o acordado devido à diminuição na bolsa de valores das empresas de tecnologia. Imagino que muita negociação aconteceu nos bastidores nesse meio tempo, mas o Twitter deve ter ficado inflexível quanto ao preço, então Musk simplesmente sinalizou o cancelamento da coisa toda. A ação do Twitter neste momento deve estar em queda livre, mas talvez, apenas talvez, acabem fechando um novo acordo em novos termos definidos por Elon Musk. Como um amante da liberdade da expressão, não deixe de ficar decepcionado. Seria certamente uma mudança substancial um Twitter isento. Reconheço que Elon Musk, de certa forma, já fez um papel muito importante aqui ao expor a tendência do Twitter, mas poderia ser muito melhor. Enfim, vamos acompanhar os próximos passos. Oficialmente, o acordo acabou, mas ainda tem alguma esperança que ele possa reaver em alguma negociação por aí. O Twitter é uma boa plataforma. Se você não tiver vergonha de bloquear todos os socialistas e idiotas pró-Rússia que falarem contigo, você acaba recebendo, depois de um tempo, o algoritmo vai aprendendo e começa a recomendar bons tweets para você. Eu